Neste vídeo leremos o capítulo 4, que descreve a vida de Caio César Calígula, filho de Germânico, que era sobrinho de Tibério e da neta de Júlio César, também chamada de Agripina, e adotado depois como filho por Tibério Nero César, para ser seu futuro sucessor. Tibério teve um único filho, chamado Druso, e este não pôde ser seu sucessor pois foi envenenado muito jovem, aos 37 anos de idade, por sua esposa Lívia e seu amante Sejano. Como os nomes são muitas vezes repetidos, não confundir os dois Drusos. Um era filho legítimo de Tibério com Vipsania Agripina, e o outro Druso, era filho de Germânico, que era sobrinho de Tibério, filho de seu irmão Nero. Enfim, vamos à leitura, a vida de Caio César Calígula. Germânico, o pai de Caio César Calígula, era filho de Druso e de Antônia a moça, foi adotado por seu tio paterno Tibério, e exerceu a questura 5 anos antes da idade permitida por lei, e o consulado logo em seguida. Foi enviado ao exército da Germânia, refreou as legiões com tanta firmeza, que à notícia da morte de Augusto, se recusaram obstinadamente a reconhecer o tio, Tibério, que lhe dera esse comando supremo, como imperador. Bem cedo, porém, venceu o inimigo e triunfou, sem demora foi eleito cônsul pela segunda vez. Entretanto, antes de assumir o cargo, foi afastado para administrar o estado do Oriente, onde após haver vencido o rei da Armênia, e ter reduzido a Capadócia à província romana, morreu na Antioquia, aos 34 anos de idade. Depois de padecer de forma persistente disfunção em todo o corpo, que se fez brotar a suspeita de um envenenamento, com efeito, apesar das manchas lívidas aparecidas em todo o seu corpo, e da espuma que escorria da sua boca, só depois de queimado o seu corpo, foi encontrado seu coração intacto. Ora, acredita-se que é a natureza desse órgão, que quando impregnado de veneno, não pode ser destruído pelo fogo. Assim Germânico sucumbiu, ao que se crê, à perfídia de Tibério e às práticas de Cineio Pisão. Este, nomeado na mesma época para governar a Síria, e sem dissimular que se via na contingência de desgostar ao pai ou ao filho, foi até ao ponto de assassinar Germânico, doente dos ultrajes e das afrontas mais cruéis que recebera. Cineio Pisão, de volta a Roma, quase foi linchado pelo povo e condenado à morte pelo Senado. Tibério provara seu receio de perder o posto, para Germânico, o bem-amado, pois é sabido que Germânico reunia como ninguém, num alto grau, todas as qualidades físicas e espirituais, beleza e bravura, gênio na eloquência e na literatura, latina e grega, era de benevolência rara, caráter maravilhoso e eficaz para conciliar o favor público, e merecer o amor universal. Suas pernas delgadas discrepavam da perfeição da sua pessoa, elas porém, engrossaram pouco a pouco, graças ao hábito que possuía de montar a cavalo, após as refeições. Germânico era hábil lutador, matou muitas vezes inimigos em luta corpo a corpo, defendeu causas mesmo depois do seu triunfo, e entre outros monumentos dos seus estudos, deixou algumas comédias gregas. Era muito afável, quer em Roma quer nos acampamentos, entrava sem litores nas cidades livres e aliadas, por toda a parte onde encontrasse túmulos de homens ilustres, oferecia sacrifícios aos seus manes. Quando desejou inumar numa só tumba, os restos dispersos dos guerreiros mortos no desastre de Varo, foi o primeiro a começar a recolhê-los, e a transportá-los com suas próprias mãos. Mostrou-se tão brando e tão pouco rancoroso, a respeito dos seus detratores, quaisquer que fossem, e qualquer que fosse o motivo da sua inimizade, que não demonstrou ressentimento a Cineio Pisão, que lhe caçava os decretos, e lhe perseguia os sequazes, isso até ser vítima ingênua dos seus malefícios e sortilégios. E mesmo assim, limitou-se apenas a renunciar publicamente sua amizade, segundo o costume dos antepassados, e confiar aos seus o cuidado da vingança, caso lhe acontecesse alguma coisa, e recolheu em abundância o fruto das suas virtudes. Era tão estimado e tão querido dos seus parentes, que Augusto, sem falar doutros, vacilou durante muito tempo a respeito dele, se o escolheria para seu sucessor, ou a Tibério. Gozava em tão alto grau o favor popular, que segundo numerosos testemunhos, toda vez que chegava a qualquer região ou saía dela, a multidão corria ao seu encontro ou o escoltava, e repetidas vezes esse volume de pessoas quase o puseram em risco de vida. Ao retornar da Germânia, depois de haver reprimido a sedição, todas as cortes pretorianas formaram diante dele, embora se tivesse anunciado que somente 2 sairiam de Roma.
E o povo romano, sem distinção de sexo, de idade ou de posição, espalhou-se pela estrada até o 20º marco miliário. Entretanto, foi após sua morte e depois dela, que os maiores e mais sólidos testemunhos de afeto lhe apareceram. No dia em que morreu, os templos foram apedrejados, e o altar dos deuses derrubados. Muitas pessoas jogavam à rua seus deuses familiares, e expuseram seus recém-nascidos, e mais, conta-se que os bárbaros que estavam em guerra entre si, ou conosco, negociaram uma trégua, como se tratasse de uma infelicidade doméstica. Certos reis rasparam a barba, e cortaram os cabelos das suas esposas em sinal de grande luto. O próprio rei dos reis dos partos se absteve da caça e da diversão com os nobres, e isso equivale para os partos, o mesmo que suspender a justiça. Em Roma, os cidadãos ficaram estarrecidos e consternados à primeira notícia da sua doença, e esperaram boas novas pelos correios. Porém, inesperadamente à noite difundiu-se um boato, sem que ninguém soubesse a origem, de que Germânico havia melhorado. Então de todos os lados, correu gente ao Capitólio, com archotes e vítimas, e as portas do templo quase foram arrombadas na ânsia de elevarem ações de graças. Tibério foi acordado do sono em que estava pelos gritos dos que se felicitavam e cantavam: Roma está salva, a pátria está salva, Germânico está curado. Quando, porém, sua morte foi oficialmente comunicada, nenhuma consolação pôde conter o povo, e nenhum édito reteve a dor pública. O luto durou até durante os dias de festa do mês de dezembro. O que ocorreu depois para aumentar a glória de Germânico, e o pesar da sua morte, foi a atrocidade dos tempos que se lhe seguiram. Todo o mundo pensava, e não sem razão, que o respeito e o medo que ele punha em Tibério haviam contido a sua crueldade, mas que bem cedo extravasou. Germânico desposou Agripina, filha de Marco Agripa e de Júlia, e dela teve 9 filhos, dos quais 2 morreram ainda em tenra idade, e um terceiro ao sair da infância. Este último era de um encanto notável, que Lívia ofereceu seu retrato em forma de Cupido, ao templo de Vênus Capitolino. Já Augusto, quando o colocava no seu quarto de dormir, cobria-lhe de beijos todas as vezes que o segurava. Os outros, que sobreviveram ao pai, eram 3 mulheres e 3 rapazes. Agripina, Drusila e Lívia, nascidas num período de 3 anos consecutivos, Nero, Druso e Caio César, que veio ser sucessor de Tibério. Como vimos no capítulo anterior, Tibério acusou a Nero e Druso, diante do Senado como inimigos públicos, e foram mortos de forma muito cruel. Sobrando apenas a Germânico, um único filho vivo, Caio Nero, de quem trata este capítulo 4. Caio César nasceu nas vésperas das calendas de setembro, sob o consulado de seu pai Germânico e de Caio Fonteio Capito. Há muitas incertezas sobre o local do seu nascimento. Cineio Lentulus Getúlico escreve que ele nasceu no Tíbur. Plínio, o moço, afirma que ele nasceu em Tréveres, no bairro de Ambiatino, acima de Coblença. E como prova, ali se encontram altares com esta inscrição: em homenagem aos partos de Agripina. Versos publicados pouco depois do seu nascimento indicam que ele veio ao mundo nos quartéis de inverno das legiões. O verso diz: nascido nos acampamentos, nutrido nas batalhas paternas, tudo presságio de um príncipe assinalado. Quanto a mim, Suetônio, descobri nas atas que ele nasceu no Âncio. Mas, Cineio Lentulus Getúlico diz com audaciosa mentira, de que um ano mais ou menos antes, nascera em Tíbur um filho de Germânico, chamado também de Caio César, ao qual já nos referimos antes, teve fim prematuro. Por cálculo, porém, até o tempo contradiz a Plínio, pois os que nos transmitiram a história de Augusto, declaram que Germânico foi enviado à Gália após seu consulado, quando Caio César já havia nascido. Outra prova é a inscrição do altar, que não pode apoiar a opinião de Plínio, pois Agripina naquele país deu à luz 2 filhos, e ali, dá-se o nome de puerperium a toda espécie de parto, sem distinção para os sexos, seja menino ou menina. Há também uma carta de Augusto, escrita poucos meses antes da morte da sua sobrinha Agripina, a respeito do nosso Caio, pois não existia mais nenhuma outra criança com este nome, e a carta diz nestes termos: Agripina, resolvi ontem com Talário e Anzélio, que eles levariam se os deuses assim permitissem, o pequeno Caio no 15º dia das calendas de junho. Envio também com esses meus servos, um médico da nossa família, e escrevi a Germânico dizendo-lhe que, caso o queira pode ficar com ele.
Que passes bem, minha querida Agripina, e chegues com saúde junto ao teu Germânico. Penso que essa carta ressalta com precisão o pensamento de que Caio não podia ter nascido num país para o qual foi conduzido de Roma, quando já tinha 2 anos de idade. Só resta então seguir a opinião das atas públicas, ainda mais que Caio sempre preferiu ao Âncio do que as outras residências, e a todos os outros retiros, a amou como se ama a terra natal. É também sabido que quando desgostoso de Roma, resolveu transferir para ali a sede do governo do império. O sobrenome de Calígula significa pequenas botas, ou botinhas, e se deve a uma piada nos acampamentos, onde Caio foi criado. Seu pai Germânico o criara junto aos soldados, lhe vestia um mini uniforme de legionário, além de Caliga ser o nome dado à bota dos soldados. Esta educação militar lhe valeu, em alto grau, o amor e a consideração dos soldados. Isto ficou patente, sobretudo, por ocasião da morte de Augusto, pois apenas com sua presença, subjugou as legiões que estavam em tumulto e entregues à fúria, arrependidas, finalmente arrebataram e retiraram então a sua carruagem e a livraram, graças aos seus rogos, do ódio que a ameaçava. Acompanhou seu pai na expedição da Síria, e na volta, ficou primeiramente na casa de sua mãe e depois, quando ela foi banida, ficou junto da sua bisavó Lívia Augusta. Ao morrer Lívia, fez a ela o elogio do alto da tribuna róstria, revestido ainda da toga pretexta, passou então a morar com sua avó Antônia. Aos 21 anos de idade, foi chamado à ilha de Capri por Tibério, e num único e mesmo dia tomou a toga e fez raspar a barba, sem receber nenhuma das honras que haviam acompanhado o noviciado dos seus irmãos. Ali se pôs em guarda contra as manobras empregadas para lhe arrancar queixas, e jamais deu motivos a querelas. Dizia que a morte dos seus estava abolida na sua memória, como se nunca lhes tivesse acontecido nada, mas fechava-se em si com uma concha, com dissimulação incrível. Dava à sua avó e todos aqueles que o cercavam tantas gentilezas que se chegou a afirmar que ele era o melhor dos criados e o pior dos senhores. Entretanto, já nesta época não conseguia mais refrear a sua natureza feroz e depravada. Assim, mostrava fanatismo pelos espetáculos que oferecessem castigos e suplícios dos condenados. Percorria de noite as tavernas e os lugares licenciosos, encapuzado numa capa larga e de cabelos postiços. Amava apaixonadamente a dança e as representações teatrais. Tibério suportava isso pacientemente na esperança de que o caráter bravio do jovem príncipe pudesse se abrandar aos poucos. Tão profunda e sagazmente havia o velho penetrado no ânimo do rapaz que repetia seguidamente: Caio vive para sua infelicidade, e para a infelicidade de todos. Dizia também que ele criava uma hidra, para o povo romano e um fetonte, para o universo. Pouco tempo depois desposou Júnia Claudila, filha de Marco Silano, um dos romanos mais nobres. Foi designado augure em lugar do seu irmão Druso, e promovido ao pontificado antes de ter exercido aquelas funções. Era esse um alto testemunho, que Tibério se rendia à sua piedade e ao seu caráter. No momento em que via seu palácio deserto, e privado dos seus melhores sustentáculos, e em que já suspeitava de Sejano, a quem não demoraria a esmagar, incutiu pouco a pouco em Caio a esperança de que ele o havia de suceder. Para ficar mais seguro disso ainda, após o desaparecimento de Júnia, morta de parto, seduziu Enia Névia, mulher de Macron, que comandava então as cortes pretorianas, prometendo desposá-la caso assumisse o governo do império. Comprometeu-se a isso até por meio de um juramento, e de um documento firmado de próprio punho. Por essa razão, conquistou Macron e, conforme a opinião de alguns, envenenou Tibério, e quando este ainda respirava, viu que havia-lhe roubado o anel, e como o agonizante parecia querer retê-lo no dedo, Calígula atirou-lhe um travesseiro em cima e estrangulou-o com as próprias mãos. Um liberto, que presenciou e declarou este crime, foi crucificado imediatamente. Essa versão parece tanto mais verdadeira quanto o próprio Caio, pois segundo dizem certos autores, se gabou dias depois, de talvez ter cometido esse parricídio, ou pelo menos de tê-lo idealizado. Vangloriava-se na verdade, sem cessar, com o intuito de demonstrar piedade filial, de certa vez haver entrado de punhal na mão, no quarto de Tibério, quando este ainda dormia, a fim de vingar a morte de sua mãe e de seus irmãos, mas, tomado de compaixão,
atirou sua arma ao chão e se retirado, sem que Tibério o tivesse percebido, e não ousasse depois acusá-lo ou persegui-lo. E assumindo o governo do império, ele alegrou os votos do povo romano, ou antes, do mundo inteiro. Ele era o príncipe desejado, acima de tudo, pela maior parte das províncias e dos soldados, que em geral, o haviam conhecido quando criança, e também de toda a população de Roma que se lembrava de Germânico, seu pai, e lamentava as desgraças que levara à extinção de sua família. Desde que se afastara de Miseno, se bem conduzisse coberto de luto o féretro de Tibério, avançou para o meio dos altares das vítimas e das tochas acesas, escoltado por uma multidão compacta e repleta de alegria, que chegaram a prodigalizar-lhe cumprimentos e lhe chamarem de astro, filhinho e discípulo. Só entrou em Roma, com o consentimento do Senado e da multidão que invadira a Cúria, e a despeito da vontade de Tibério, que no seu testamento lhe dera como co-herdeiro seu outro sobrinho, revestido ainda da toga pretexta, foi investido da jurisdição e do poder soberano. A satisfação pública atingiu a tal nível, que se diz que em menos de 3 meses, degolaram-se mais de 60.000 vítimas. Alguns dias depois, como ele estava viajando pelas ilhas vizinhas da Campânia, formularam-se votos pelo seu regresso. Assim não se perdia nenhuma ocasião, por menor que fosse, de se dar testemunho da solicitude e do interesse em prol da sua conservação como soberano. Quando caiu doente, o povo inteiro passou a noite a rondar-lhe o palácio, e a este imenso amor dos cidadãos, também se juntava a consideração distinta dos estrangeiros. Artabano, rei dos partos, que jamais escondera o seu ódio e desprezo por Tibério, pediu espontaneamente sua amizade, e procurou entrevistar-se com o lugar-tenente do cônsul. Assim, este monarca transpôs o Eufrates, para render homenagens às águias e às insígnias romanas, e à imagem dos Césares. Exaltou pessoalmente o ânimo dos romanos, procurando por todos os meios a popularidade. Depois de ter pronunciado, perante o povo reunido em assembleia o elogio de Tibério, e chorado muitas lágrimas, e lhe ter feito imponente funeral, apressou-se a ir a Pandatária e a Pôncia, apesar do mau tempo, a fim de trazer as cinzas de sua mãe e de seu irmão, e dar melhor demonstração do seu amor filial. Aproximou-se respeitosamente desses despojos e os encerrou, com as próprias mãos nas urnas. Com muito aparato, trasladou para Ostia numa birreme, a popa da qual tremulava uma bandeira, e do Tibre até Roma, onde foram recebidos pelas mais altas personagens da ordem equestre e depositados, em pleno dia e em meio da multidão, em 2 conchas e enfeixados no mausoléu de Augusto. Determinou em sua honra a realização de sacrifícios públicos anuais, e em memória de sua mãe, a de jogos no circo, onde a sua efígie devia ser conduzida com pompa num carro. E como homenagem póstuma ao seu pai, deu ao mês de setembro o nome de Germânico. Depois disto, cumulou sua avó Antônia, por um senatus consulto, de honras idênticas às que recebera Lívia Augusta. Designou para colega no consulado, seu tio Cláudio, que até então nada mais era do que um cavaleiro romano. Adotou seu irmão Tibério no dia em que tomou a toga viril, e nomeou-o príncipe da juventude. Quanto às suas irmãs, fez aditar esta fórmula a todos os juramentos: Caio e suas irmãs, tão caros como eu e meus filhos, e esta outra, nos relatórios dos cônsules: honra e felicidade a Caio César e às suas irmãs. Movido pelo desejo de popularidade, reabilitou condenados e banidos, e deu por inexistentes todas as acusações que pudessem restar do antigo reinado. Mandou levar ao fórum os processos de sua mãe e de seus irmãos, e para que no futuro, desaparecesse o medo das testemunhas e dos delatores, por haverem antes incriminado seus familiares, após os deuses terem atestado que ele não havia lido nem tocado em nenhuma delas, atirou-as ao fogo. Expulsou de Roma as espintrias das libidinagens monstruosas, depois de conseguir a muito custo que não fossem jogadas ao mar. Também mandou procurar novamente os escritos de Tito Labieno, Cremúcio Cordo e Cássio Severo, antes suprimidos por senatos consultos, e permitiu a posse e a leitura dessas obras, como se estivesse interessado em que cada ato seu fosse transmitido à posteridade. Publicou as contas do Império, de acordo com o uso instituído por Augusto, mas que havia sido interrompido por Tibério, e concedeu aos magistrados uma jurisdição livre, e sem recurso à sua pessoa. Passou em revista os cavaleiros romanos, com severidade porém com muito cuidado e moderação.
Tomou publicamente o cavalo daqueles que estavam marcados de opróbrio ou ignomínia, e silenciou no momento da chamada o nome dos que haviam cometido menores faltas. Para tornar mais cômoda a tarefa dos juízes, criou mais uma decúria além das 4 primeiras. Procurou também, com o restabelecimento do uso dos comícios, dar ao povo o direito de sufrágio. Pagou fielmente e sem fraude as heranças deixadas em testamento por Tibério, embora ele tivesse sido anulado, e as do testamento de Júlia Augusta que Tibério havia suprimido. Restituiu à Itália 2% das vendas em asta pública, e indenizou grande número de incêndios. Ao devolver os reinos arrebatados outrora a vários príncipes, acrescentou-lhes o produto dos impostos e das rendas recebidas durante o intervalo da ocupação. Assim, restituiu a Antíoco, rei da Comagena, o confisco de 100 milhões de sestércios, e para mostrar que era melhor do que qualquer outro, feitor de bons exemplos, deu 80.000 sestércios a uma liberta, que apesar das mais horríveis torturas, guardara silêncio sobre o crime do seu senhor. Foi em virtude de tais atos que se conferiu a Caio, entre outras honras, um escudo de ouro, que todos os anos, num determinado dia, os colégios dos sacerdotes conduziam ao Capitólio, seguidos do Senado, dos meninos e das meninas nobres, cantando hinos em louvor das suas virtudes. Decretou-se que o dia da sua investidura no império fosse chamado Palilis, no intuito de se provar que ele era o novo fundador da cidade. Exerceu 4 consulados. O primeiro, a partir das calendas de julho, durante 2 meses, o segundo, a partir das calendas de janeiro, durante 30 dias, o terceiro, até os idos de janeiro e o quarto, até o 7º dia antes daqueles mesmos idos. Os 2 últimos consulados foram consecutivos, começou o terceiro em Leão, sozinho, não por orgulho ou por negligência como acreditam alguns, mas porque estando ausente, não teve notícia da morte do seu colega, ocorrida no dia daquelas calendas. Por 2 vezes concedeu ao povo 300 sestércios por cabeça, e por 2 vezes também, um suntuoso banquete aos senadores e aos membros da ordem equestre, e da mesma forma, às esposas e aos filhos de uns e de outros. No segundo destes festins distribuiu roupas civis aos homens, e faixas de púrpura às mulheres e crianças, e, no propósito de aumentar a alegria pública, acrescentou mais um dia aos Saturnais, que passou a se chamar o Dia da Juventude. Organizou combates de gladiadores, ora no anfiteatro de Turo, ora nos recintos, aos quais fez comparecer grupos de lutadores da África e da Campânia, escolhidos entre os mais hábeis de ambas as nações. Não presidiu sempre, pessoalmente, os espetáculos, encarregava o cuidado dessa tarefa aos magistrados ou amigos. Mandou efetuar com frequência em vários locais representações teatrais, de gêneros variados, algumas vezes à noite com a cidade toda iluminada. Distribuiu ao povo presentes de qualidades diferentes. Entregou a cada cidadão corbelhas cheias de pão e de carne. Em ocasião de um desses banquetes, ao ver que um cavaleiro romano, à sua frente, comia avidamente feliz, mandou dar a ele seu prato. Pelo mesmo motivo, um senador recebeu das mãos dele as tábuas que o nomeavam pretor, ofereceu também numerosos jogos de circo, que duravam da manhã à noite, entremeados ora de uma caçada à maneira africana, ora de uma corrida troiana. Por ocasião de alguns destes espetáculos, particularmente notáveis, o circo aparecia enfeitado e somente aos senadores era permitido conduzir os carros. Mandou também celebrar jogos, atendendo aos pedidos que lhe eram feitos por algumas pessoas, do alto das galerias vizinhas, num dia em que do Palácio Gelotiano, apreciava o aparato do circo. Inventou um novo e inaudito gênero de espetáculo, ligou por meio de uma ponte, o espaço de mais ou menos 3.600 passos, que separa Baías do Mole de Puzoles, juntando todos os navios existentes, numa dupla fila, e recobertos de um calçamento de terra que dava a impressão da Via Ápia, e por 2 dias seguidos, não fez outra coisa senão ir e vir pela ponte. No primeiro dia, montado num cavalo adornado de faleras, tendo na cabeça uma coroa de carvalho, levava do mesmo modo, um machado, um pequeno escudo, e uma clâmide de ouro. No segundo dia, vestido de condutor de quadriga, num carro atrelado a 2 cavalos famosos, marchava à frente dele o jovem Dário, um dos reféns dos partos, escoltado por um destacamento de pretorianos e por um grupo de amigos em bigas. Sei que muita gente acredita que Calígula haja inventado uma tal ponte para rivalizar com Xerxes,
que provocara a admiração geral atravessando pelo mesmo processo, na sua parte mais estreita o Estreito do Hellesponto. De acordo com a opinião de outros, ele queria amedrontar com a notícia de uma obra gigantesca, a Germânia e a Bretanha, as quais ameaçava com guerra. Porém, muitas vezes na minha infância, ouvi meu avô dizer que esta ponte consistia no seguinte: como o astrólogo Trasilo visse Tibério inquieto por causa do seu sucessor, e mostrasse mais pendor pelo seu verdadeiro neto, afirmara que Caio jamais seria imperador se não corresse a cavalo através do Golfo de Bahias, então ele fez questão de provar o contrário. Oferecia espetáculos também quando viajava, em Siracusa, na Sicília, jogos urbanos, em Lyon na Gália, jogos mistos. Também organizou um concurso, de leitura e eloquência grega e latina. Neste concurso os vencidos, ao entregarem os prêmios aos vencedores, eram obrigados a fazer-lhes o elogio. Os reprovados deviam apagar seus escritos com uma esponja ou com a própria língua, a menos que preferissem palmatórias, ou então, serem atirados no rio mais próximo. Concluiu as obras não terminadas por Tibério, o Templo de Augusto e o Teatro de Pompeu. Deu início ao Aqueduto de Tibur, e a um anfiteatro ao lado dos recintos. Destes trabalhos um foi acabado pelo seu sucessor, Cláudio, e o outro foi abandonado. Também as muralhas e os templos de Siracusa, que se desfaziam em ruínas, foram reparados. Reconstruiu o Palácio Real de Policrates em Samos, concluiu o Templo de Didinho em Mileto, e construir uma cidade no cume dos Alpes, e intencionava abrir um canal no Istmo de Acaia. Já havia até enviado um primipilário para traçar a planta dos trabalhos. Enfim, até aqui eu, Suetônio, falei de um príncipe, agora quero falar de um monstro. Depois de terem lhe dado vários codinomes, o Piedoso, o filho dos acampamentos, o pai dos exércitos e César Boníssimo e Altíssimo, certo dia, durante uma ceia em sua casa, onde recebia vários reis que tinham vindo lhe declarar submissão, ouviu uma discussão entre eles a respeito da origem de cada um. Calígula gritou: que haja aqui somente um rei. E por pouco não tomou o diadema, substituindo assim a aparência de principado pela forma da realeza. Como porém, foi dito de que ele ultrapassara a grandeza dos príncipes e dos reis, envaidecido começou desde aí a atribuir a si mesmo a majestade divina. Após haver emitido ordens para que se transportassem da Grécia as estátuas das divindades mais célebres, não só pelo respeito que os povos lhes dedicavam, mas também pela sua beleza artística, cortou a cabeça de Júpiter Olímpico, e colocou a sua, em substituição. Prolongou até o fórum uma parte do seu palácio, e transformou em vestíbulo o templo de Castor e Pólux. Ali se sentava entre os deuses irmãos, e se oferecia à adoração dos visitantes. Alguns chegavam a saudá-lo pelo nome de Júpiter Lacial. Instituiu um templo especialmente consagrado à sua própria divindade, com sacerdotes e vítimas das mais singulares. Havia no templo uma estátua de ouro, ao natural, que era vestida todos os dias como ele próprio se vestia, e os mais ricos cidadãos adquiriam, alternadamente, à força de intrigas e de leilões, a dignidade de ser seu grande sacerdote. As vítimas sacrificadas eram papagaios, pavões, galos e galinhas da Numídia, galinhas de Angola, fazões, os quais eram imolados diariamente e de maneiras diferentes. Nas noites de lua cheia, dedicava-se assiduamente aos abraços e à cama. Durante o dia, entretinha-se secretamente com Júpiter Capitolino, ora falando-lhe ao ouvido, ora escutando por sua vez, ora gritando e discutindo. Certa vez foi ouvido sair de sua boca esta ameaça: ou tu me levas ou eu te levo. Finalmente, segundo sua própria expressão, se abrandou e foi convidado pelo deus a ir morar com ele. Então ligou o Palatino ao Capitólio, construindo uma ponte por cima do templo do Divino Augusto. Sem demora, para se aproximar mais ainda daquele número, lançou os fundamentos de uma nova casa nos terrenos do Capitólio. Não queria mais que se acreditasse nem que dissessem que ele era neto de Agripa, em virtude da obscuridade do seu nascimento, e se irritava se alguém, em discurso ou em verso, o colocava entre os Césares. Proclamava que sua mãe era o fruto de um incesto de Augusto com sua filha Júlia, e não contente com este ultraje à memória de Augusto, proibiu a celebração das festas solenes em honra às suas vitórias do Âncio e da Sicília. Dizia que eram calamitosas e funestas ao povo romano. Chamava repetidamente sua bisavó Lívia Augusta, de Ulisses de Saia,
e numa carta dirigida ao Senado, ousou acusá-la de provir de linhagem humilde, sob o pretexto de que ela tinha por avô materno um decurião de Fundi, embora os monumentos públicos provassem que Alfídio Lucro exercera magistraturas em Roma. Recusou uma entrevista secreta à sua avó Antônia, que lhe solicitara sob a condição de que o prefeito Macron não a presenciasse. Foram vexames e indignidades desta espécie, que causaram a morte de Antônia, se é que não pereceu envenenada por ele como pensam alguns, pois não prestou nenhuma homenagem à morta, apenas olhou da sua sala de jantar, a sua pira em chamas. Resolveu liquidar inopinadamente o seu irmão Tibério, mandando um tribuno militar assassiná-lo. Também forçou seu sogro Silano a suicidar-se, golpeando a garganta com uma navalha. Como pretexto para estas duas mortes, alegou que Silano não o havia acompanhado no mar durante uma tempestade, pois tinha a intenção de se apoderar de Roma, caso lhe acontecesse alguma desgraça causada pelo temporal. De outro lado, afirmou que seu irmão possuía um antídoto, como se quisesse prevenir-se contra um envenenamento. Mas a verdade é que Silano procurava evitar os enjoos insuportáveis, que a navegação tem de penoso, e Tibério possuía apenas um medicamento, para combater um acesso de tosse que se agravara. Quanto a Cláudio, seu tio paterno, só o poupou para fazer dele um joguete. E com suas irmãs, fez um comércio sexual vergonhoso, nos grandes banquetes, colocava-as alternadamente embaixo dele, enquanto sua esposa ficava em cima. Acredita-se que ele tenha desvirginado a Drusla, no tempo em que ainda envergava a toga pretexta, pois foi surpreendido por sua avó Antônia, nu junto com ela, na casa em que haviam sido criados juntos, os dois. Ela casou-se logo com Lúcio Cássio Longino, personagem consular, de quem Caio a arrebatou depois, tratando-a publicamente como sua legítima esposa, tanto que ao sentir-se doente, em certa ocasião, Caio a instituiu como herdeira dos seus bens e do império. Porém, quando morreu Drusla, mandou suspender a justiça em sinal de luto, e constituiu crime capital, durante o tempo do luto, se alguém risse, tomasse banho ou jantasse em companhia de parentes, mulher e filhos. Tal paixão e amor tinha pela esposa e irmã Drusla, que incapaz de resistir a tamanha dor, fugiu repentinamente da cidade em plena noite, marchou através da Campânia, transportou-se a Siracusa e só retornou tempos depois, de barba e cabelos crescidos. Daí por diante, quer em relação aos negócios mais importantes, quer falando ao povo e aos soldados, jamais pronunciou um juramento que não fosse pela divindade de Drusla. Porém não dedicou às suas outras irmãs nenhum amor impetuoso, nem lhes dispensou consideração, mas sim as prostituía, muitas vezes, com os seus próprios favoritos. Assim friamente, pôde ele com mais facilidade condená-las, no processo contra Emílio Lépido como adúlteras, e cúmplices nas tramas urdidas contra a sua esposa Drusla. Não somente publicou suas assinaturas, que obteve de forma fraudulenta, por meio de corrupção, mas ainda consagrou a Marte Vingador, as 3 espadas preparadas para assassiná-lo, e a estas, juntou também a sentença. Também não se pode afirmar se foi mais impudente quando realizou seus casamentos, ou quando os anulou, ou ainda quando os manteve. Conta-se que Caio assistiu às bodas de Cinéio Pisão, mas mandou buscar Lívia Orestila no seu dia de núpcias, só para repudiá-la ao cabo de algumas semanas, e 2 anos mais tarde a baniu, sob a desculpa de que neste interregno ela renovara suas relações com seu primeiro marido. Ainda outros dizem que durante o banquete nupcial, Calígula disse a Pisão, que estava deitado à sua frente: "Não chegue tão perto da minha mulher", e sem pudores a levou da sala do festim para o seu leito. No dia seguinte fez publicar, que contrataram um casamento a exemplo de Rômulo e de Augusto. Certa ocasião, ouviu da boca de sua avó, que Lólia Paulina casada com Caio Mêmio, consular comandante dos exércitos, era belíssima, fez que viesse da sua província, trazida pela mão do marido, dormiu com ela, e dentro de pouco a mandou embora, proibindo entretanto, de manter relações com quem quer que fosse. De todas, amou mais ardorosamente a Cesônia, que não era bela nem notável, nem tampouco era jovem, e tinha já 3 filhos de um outro marido. Era, porém, uma mulher luxuriosa e extremamente lasciva, que Caio foi ao ponto de mostrá-la aos seus soldados, vestida apenas com uma clâmide, um escudo e um capacete, cavalgando ao seu lado, mas aos amigos, mostrou-a totalmente nua.
Quando esta deu à luz, honrou-a com o nome de sua esposa, e no mesmo dia declarou-se seu marido, e pai da criança que ela trouxera ao mundo. Chamou-a de Júlia Drusla, e passeou com a menina pelos templos de todas as deusas, e a depositou no regaço de Minerva, a quem encarregou do cuidado de nutri-la. No seu modo de entender, o indício mais seguro de que ela era do seu sangue, era a ferocidade infantil, que desde cedo demonstrava. Essa característica era tanta, que cheia de fúria avançava com as unhas, no rosto e nos olhos das crianças com as quais brincava. À vista desses detalhes, seria fútil dizer, mas vou contar como tratou seus parentes e amigos. Ptolomeu, filho do rei Juba, seu primo-irmão, que era também neto de Marco Antônio pela sua filha Selena, e sobretudo o próprio Macron, e a Ênia, inclusive aqueles que o auxiliaram nos negócios do império, os quais militaram a seu favor, ou o direito de parentesco, ou o preço dos seus serviços, todos, foram mortos de maneira sanguinária. Não demonstrou nem atenção, nem serenidade em relação ao Senado, não se importou que alguns senadores, outrora respeitáveis pelo desempenho dos mais elevados cargos, corressem de toga ao lado do seu carro, por várias milhas. Não deixava que mantivessem seus corpos eretos, quer à mesa enquanto ele comia, quer à cabeceira ou aos pés da sua cama, queria-os na postura idêntica à dos escravos. Cometeu secretamente muitos assassinatos e com descaramento se referia às vítimas, como se estas ainda estivessem vivas mesmo sabendo que por seu intermédio haviam morrido. E poucos dias depois, mentia, afirmando que tiveram uma morte voluntária. Demitiu dos seus cargos os cônsules que haviam se esquecido de anunciar o dia do seu aniversário natalício, que era firmado por édito. Assim, durante 3 dias a República se viu privada de autoridade soberana. Mandou chicotear seu questor, acusando-o de conspiração, e atirar suas vestes aos pés dos soldados para que assim, se mostrassem mais ardorosos no espancamento. Certa vez, incomodado com o barulho daqueles que desde a meia-noite, se haviam apossado no circo, das localidades gratuitas, mandou expulsá-los a pauladas. No decorrer deste tumulto, mais de 20 cavaleiros romanos, matronas e uma multidão numerosa de cidadãos foram massacrados. Nos jogos cênicos, com o intento de suscitar um motivo de discórdia entre o povo e os cavaleiros, mandou distribuir mais cedo do que de costume a ocupação dos bancos, para que o local destinado aos cavaleiros fossem ocupados por gente da mais baixa condição. Muitas vezes, mandou que se retirasse a coberta do circo, mesmo sob um sol causticante, em meio a um espetáculo de gladiadores, e determinou que ninguém se retirasse dali. Mandava remover o aparato ordinário dos jogos, e lançar às feras os idosos e os adversários mais vis, assim como os gladiadores de teatros feirais, conhecidíssimos pais de família, que demonstrassem qualquer sinal de fraqueza. Repetidas ocasiões, fechou os celeiros, proporcionando fome ao povo. A sua natureza de fera ficou mais evidente nos seguintes traços. Como era muito caro comprar gado para alimentar os leões, designou entre os criminosos os que deviam ser devorados. Com este fim, passou em revista as prisões sem examinar nenhum registro carcerário, limitando-se a de pé, no meio da galeria, fazê-los conduzir ao suplício, do primeiro ao último. De um cidadão que prometera combater na arena pela saúde de César, exigiu que cumprisse a palavra empenhada, permitiu que combatesse com Gládio e não o dispensou depois de ter vencido, mesmo à vista de muitas súplicas. Entregou a petizada das crianças, outro homem que jurara morrer pela mesma causa, mas que hesitava, foi coroado de verbena e pequenas faixas, e as crianças, lembrando-lhe a promessa feita, levaram-no então, de bairro em bairro, até que resolveram precipitá-lo do alto de uma muralha. Condenou ao trabalho escravo nas minas, nas estradas e também às feras uma multidão de cidadãos honrados, depois de afrontados com estigmas vergonhosos, ou de outro modo, depois de encerrados em jaulas, onde eram obrigados a se conservarem de 4 pés como animais. A outros, mandava cortar o corpo pelo meio. Sem nada disso ter virtude de motivos graves, mas simplesmente por haver se descontentado com eles em algum espetáculo, ou porque não tivessem jurado pelo seu gênio. Forçava os pais a assistirem ao suplício dos próprios filhos, e como um deles se recusara, alegando motivos de saúde, Caio enviou para buscá-lo, sua própria liteira. A outro, que acabava de presenciar idêntico tormento, foi em seguida convidado a comparecer a um festim, onde por meio de toda espécie de gentilezas,
Calígula o obrigou a rir e a se divertir. Ao intendente dos seus espetáculos e das suas caças, mandou espancar na prisão durante vários dias seguidos, e só o assassinou depois que se sentiu incomodado, com o mau cheiro do seu corpo em putrefação. Um cavaleiro romano, exposto às feras, gritava que estava inocente. Caio mandou recolhê-lo, cortar-lhe a língua e devolvê-lo à arena. Perguntou, em certa oportunidade, a um cidadão que voltava de longo exílio o que costumava fazer lá. Este, para adulá-lo, respondeu: pedia sempre aos deuses que matassem Tibério, o que se realizou e te entregassem o império. Desta maneira, persuadiu-se de que todos os que haviam sido proscritos desejavam também a sua morte, e enviou soldados de ilha em ilha, para degolar todos. Noutra ocasião, quis reduzir um senador em pedaços, e aliciou gente para acusá-lo como inimigo público. Assim, logo que este entrou na cúria, atiraram-se contra ele, o feriram com estiletes e o entregaram à população para que o estraçalhassem. Caio não se deu por satisfeito enquanto não viu com os próprios olhos os membros e as entranhas do homem sendo arrastados pelas ruas e amontoados aos seus pés. Aliado à monstruosidade dos seus atos, estava a atrocidade dos seus propósitos. Afirmava nada encontrar de melhor para louvar e aprovar, no seu caráter, do que para empregar o termo de que se valia a sua impassibilidade. Antônia, sua avó, dava-lhe conselhos, ele demonstrava pouco caso, e em seguida respondia: lembre-se que me é lícito agir contra quem eu bem entenda. Como já tencionava trucidar seu irmão, suspeitando de que ele já havia se prevenido de contraveneno, interrogava: antídoto contra César? Ao banir as irmãs, disse-lhes que ele não possuía apenas ilhas, mas também espadas. Um antigo pretor retirado em Antícira, pediu-lhe em razão do seu estado de saúde que prorrogasse sua licença. Calígula enviou ordem para matá-lo, acrescentado que uma sangria se fazia necessária a quem, por espaço de tanto tempo, o Eléboro nada adiantou. De 10 em 10 dias, assinava a lista dos prisioneiros condenados à morte, dizendo que estava ajustando as contas. Como tivessem sido condenados ao mesmo tempo, numerosos gauleses e gregos, glorificava-se de haver subjugado a Galo-Grécia. Não matava suas vítimas senão a pequenos golpes reiterados, e era-lhe bem conhecida a opinião que não cessava de repetir: bate, mas de maneira que ele se sinta morrer. Uma troca de nomes ocasionou a morte de outro homem que não estava destinado ao suplício, contudo Calígula assegurou que este também merecia o mesmo tratamento. Constantemente lhe vinha à boca este verso de uma tragédia: podem me odiar, contanto que tenham medo de mim. Atacou com igual violência todos os senadores, classificando-os de sequazes de Sejano, ou de delatores das suas próprias mães e irmãos. Ao exibir os documentos que fingia desejar queimar, defendeu a crueldade de Tibério, assegurando que ela se tornara necessária, em vista de tantas acusações dignas de fé. Apontou continuamente que a ordem equestre era idólatra dos jogos cênicos e dos combates, e irritado contra a população, que aplaudia contrária às suas preferências, exclamou: quem me dera que o povo romano tivesse apenas um pescoço. Como a turba reclamasse o bandido Tetrínio, respondeu que aqueles que o reclamavam não passavam também de tetrínios. 5 reciários em túnica, que combatiam em grupo, sucumbiram sem resistência, sob um número igual de antagonistas, e ao ser expedida a ordem de matá-los, um deles, retomando seu tridente, trucidou todos os vencedores. Calígula deplorou tal atitude num édito, como carnificina, taxando o homem de ter cometido um pavoroso massacre, e imprecava contra aqueles que tiveram a coragem de assistir a ele. Costumava queixar-se abertamente da condição dos tempos em que vivia, pois não era visitado por nenhuma calamidade pública. Que o principado de Augusto estava marcado pelo desastre de Varo, o de Tibério, pelo desabamento do anfiteatro de Fidenas, mas o seu estava ameaçado ao esquecimento, pela prosperidade pública. E assim de vez em quando, desejava a derrota dos seus exércitos, a fome, a peste, um incêndio ou um tremor de terra. Quando se divertia e se dedicava aos jogos e aos festins, a mesma crueldade impregnava suas palavras e seus atos. Muitas vezes, enquanto comia ou realizava uma orgia, as torturas eram aplicadas ali mesmo, sob os seus olhos, e um soldado hábil em decapitações, cortava indiferentemente a cabeça de todos os prisioneiros. Impulsou-lhes, quando mandou construir a ponte sobre os navios, como já dissemos no início, convidou para junto de si numerosas pessoas que se achavam nas margens,
e repentinamente precipitou todas ao mar. Algumas que apegaram-se ao leme da embarcação, ele as afogou na água, a golpes de varas e de remos, consagrando a ponte com estas mortes. Em Roma, num festim público, um escravo tirou de um leito uma lâmina de prata. Ele o entregou imediatamente ao carrasco para que cortasse suas mãos e as prendesse ao seu pescoço, colocando-as sobre o peito, e o fez passear, ainda dessa maneira, à roda dos convivas, precedido de um cartaz em que se explicava a causa do castigo. Noutra ocasião, um gladiador que com ele se exercitava no manejo dos paus, se deixou cair voluntariamente. Calígula o atravessou com o punhal e saiu correndo por todos os lados, com uma palma na mão como se fosse um vencedor. Numa ocasião em que levavam uma vítima aos altares, ele arregaçou as vestes como um dos sacerdotes, e levantou bem alto a sua machadinha, imolou o sacrificador. Certa vez num suntuoso festim, de repente, começou a gargalhar. Os cônsules, que se achavam sentados ao seu lado, perguntaram-lhe por que ria assim. Calígula ironizou. Por quê? Porque com um simples sinal de cabeça, posso mandar degolar vocês. Entre outras, um dia parou diante de uma estátua de Júpiter, e perguntou ao ator trágico Apeles, se Júpiter parecia maior do que ele. Como o ator vacilava em responder, mandou dar-lhe chicotadas, e o felicitou depois várias vezes, pelo timbre da sua voz suplicante, que ele achara doce enquanto gemia. Toda vez que cobria de beijos o pescoço da sua mulher, ou o da sua amiga, ele dizia que aquela bela cabeça cairia quando ele quisesse. Repetidas vezes dizia que ainda faria Cesônia confessar, por meio de tortura, porque o amava tanto. Por inveja, malícia, orgulho e ferocidade, tramou contra todos os homens vivos ao seu redor, e contra quase todos os homens falecidos de todos os séculos. Derrubou e dispersou as estátuas dos homens ilustres, que Augusto havia transportado da praça do Capitólio, alegando que faltava espaço para o campo de Marte. Por esse motivo, elas não foram restauradas com todas as suas inscrições. Proibiu que de futuro, se erguesse em qualquer parte, e a quem quer que fosse, estátuas ou imagens a não ser com a sua permissão ou por sua iniciativa. Sonhou mesmo em abolir os poemas de Homero, só não o fez porque não era possível expulsar Platão da república que ele havia organizado. Faltou muito pouco para que não retirasse de todas as bibliotecas as obras e as imagens de Virgílio e de Tito Livio. A Virgílio censurava por ter pouco gênio e pouca doutrina, e a Tito Livio por ser um historiógrafo verboso e negligente. Quanto aos jurisconsultos, como queria suprimir-lhes o uso da ciência, declarou que agiria de tal modo, por Hércules, e a ninguém seria lícito fazer consultas, exceto a ele. Cassou dos mais nobres cidadãos seus antigos títulos de família, a Torquato o Colar, a Cincinato a Cabeleira, a Cineio Pompeu, de antiga estirpe, o codinome de Grande. E a Ptolomeu, como já disse, ele o fez vir do seu reino e o acolheu com muitas homenagens, mas o feriu simples e unicamente, porque ao entrar no teatro num dia em que Calígula oferecia jogos, todos os olhares foram atraídos, para o brilho do seu manto de púrpura. Toda vez que encontrava transeuntes bonitos, e bem penteados, desfigurava-os mandando raspar suas cabeças por trás. Havia um rapaz chamado Ézio Próculo, filho de um primipilário, que era elegante e de beleza excepcional, que recebeu até o apelido de Colosseiro Destemido. Calígula o conduziu sem demora para o meio dos espectadores, mandou pô-lo na arena e o obrigou a lutar com um trácio, e depois, com um gladiador equipado com todas as armas. Ézio Próculo foi vencedor nas duas vezes. Inconformado, Calígula mandou espancá-lo, depois ser coberto de farrapos, e exposto pelas ruas diante das mulheres, e em seguida ser degolado. Não houve uma só pessoa, por mais abjeta que fosse sua condição, por mais ínfima que fosse a sua classe, de quem não invejasse os proveitos. Como o rei do bosque de Diana estava de posse do sacerdócio havia muitos anos, ele o sacrificou, em favor de um adversário. Num espetáculo, o gladiador do carro triunfal, Pório, um dos seus antigos escravos, que libertara por meio de uma brilhante vitória, foi aplaudido com entusiasmo. Calígula abandonou tão bruscamente a assembleia, que pisou na aba da sua toga, e rolou do alto do palanque. Indignado, gritou que o povo dominador do mundo concedia a um gladiador, por motivo fútil, mais honras do que aos seus príncipes sagrados, e do que a ele próprio, que ali estava presente.
Não poupou nem o seu pudor, nem o de outros, favoreceu Marco Lépido, o pantominho Minester, com alguns reféns, os quais entretinha comércio infame. Valério Catulo, jovem pertencente a uma família consular, o censurou por tê-lo desonrado, e fatigado seus rins com os seus contatos, sem falar dos incestos praticados com suas irmãs, e da sua paixão tão conhecida pela prostituta Pirálide. Quase não houve mulher por menos ilustre que fosse, que ele não tenha desrespeitado. Muitas vezes, as convidava para cear junto com seus maridos, e fazia que passassem diante dele, atenta e vagarosamente, as examinava como um comprador. Se por vergonha, elas abaixassem o rosto, ele chegava ao ponto de mandar que o levantassem. Depois, toda vez que sentia desejo, saía do triclínio conduzindo aquela que mais o agradara. Pouco depois voltava, com os traços de deboche ainda frescos, e ainda elogiava ou criticava publicamente, enumerando as qualidades da sua pessoa, ou o que a sua maneira de amar tinha de bom e de afetuoso. Para algumas mulheres, ele enviou aviso de divórcio em nome dos maridos ausentes, e mandou inserir esse aviso nos atos oficiais. Suas despesas eram tão extravagantes, que superou tudo quanto os pródigos pudessem imaginar, inventou até uma nova espécie de banho, e os gêneros mais extraordinários em iguarias e jantares. E se banhava em essências quentes e frias. Depois de molhar no vinagre, ele engolia as pérolas mais preciosas, servia aos seus convivas pão e manjares de ouro. Gostava de afirmar que ele precisava ser um homem frugal, ou um César. Queria tanto ser admirado, que uma vez atirou durante alguns dias, moedas que representavam uma boa soma, ao povo, do alto da Basílica Júlia. Mandou construir galerias com 10 fileiras de remos, popas ornadas de pedrarias, velas de cores diversas, providas de banhos quentes, de galerias e triclínios espaçosos, e até mesmo de videiras e árvores frutíferas de toda espécie. Era nessas embarcações, que ele sentado à mesa em pleno dia, em meio aos cantos e às sinfonias, percorria as costas da Campânia. Na construção dos seus palácios e das suas casas de campo, qualquer consideração era secundária para ele, se esforçava para conseguir tudo quanto diziam impossível de ser realizado. Foi assim que construiu diques, num mar tempestuoso e profundo, talhou rochedos de pedra duríssima, elevou planícies à altura das montanhas, abaixou montanhas ao nível dos vales, e tudo isso com uma rapidez incrível, pois qualquer demora era punida com a pena de morte. Para resumir, ele gastou em menos de um ano todas as riquezas fabulosas deixadas no tesouro de Tibério, que era cerca de 2,7 bilhões de sestércios. Ficando esgotado e na indigência, recorreu à rapina, inventou toda espécie de chicana, de leilões e de impostos. Renegou o direito de cidadania romana, aqueles cujos antepassados o haviam obtido para si e para os seus descendentes, a menos que fossem filhos, pois Calígula pretendia que a palavra descendentes não fosse além da primeira geração. Destruiu, como sendo velhos e caducos, todos os atos dos divinos Júlio César e Augusto. Acusava também de mentirosas as declarações do censo, cujos possuidores por uma circunstância qualquer, tiveram suas fortunas acrescidas depois da data em que foram passadas. Anulou como ingratos os testamentos dos primipilários, que desde o começo do principado de Tibério, não haviam instituído herdeiros nem a este príncipe, nem a ele próprio. Deu igualmente como nulos e inexistentes os de outros cidadãos que, como se assegurava, tinham tido a intenção de designar César por herdeiro. Como se espalhava essa notícia, muitos desconhecidos o inscreviam publicamente como seu sucessor, no número dos seus amigos e parentes, e no número dos seus filhos. Calígula os chamava de farsantes porque após tal inscrição, continuavam ainda vivos, e para que morressem, secretamente enviou a alguns destes, presentes envenenados. Não julgava nenhuma causa sem antes saber quanto iria ganhar, e após sentar-se, e ver completada a quantia desejada, ele suspendia a audiência. Era incapaz de suportar a menor demora, que condenou num dia, num só decreto, mais de 40 pessoas acusando-as dos crimes mais diversos, e disso, gabou-se a Cesônia, que acabava de acordar, dizendo: enquanto você dormia a sesta, realizei esse grande trabalho. Sujeitou e vendeu, num leilão que anunciara, os gladiadores que restavam dos espetáculos, e como ele mesmo fixava os preços, elevou a tal ponto os lances, que alguns cidadãos foram forçados a arrematá-los a um preço exorbitante, e sendo despojados dos seus bens,
cortaram as próprias veias. É conhecida a história de Apônio Saturnino, que cochilou no seu banco durante o leilão. Então Calígula advertiu o pregoeiro de não esquecer que Apônio, o antigo pretor, não cessava de acenar com a cabeça. Assim, não estava ainda terminada a licitação, quando 13 gladiadores foram postos à conta de Apônio, sem sua ciência, por 9 milhões de sestércios. Na Gália, depois de ter vendido a preços excessivos os ornamentos, o mobiliário, os escravos e até mesmo os libertos dos condenados, e seduzido pela ambição do ganho, trouxe a Roma todo o aparato da antiga corte. Para transportar tudo aquilo, tomou posse dos carros de aluguel e dos cavalos dos moleiros, de sorte que o pão faltou durante alguns dias na cidade, e os litigantes se viram privados dos seus direitos, porque não puderam se apresentar a tempo no ato da partilha. Para vender todo este aparato, empregou fraude e sedução, e censurava a todos os cidadãos os acusando de avarentos, e se não tinham vergonha de ser mais ricos do que ele, e dizia ter se arrependido de ter cedido a particulares o que pertencia aos príncipes. Contaram a ele, que um rico provinciano tinha oferecido 200.000 sestércios a um servo do palácio, para que o incluísse entre os convidados de um dos festins. Calígula não se zangou, mas se envaideceu ao ter conhecimento de que sua presença e honra, numa ceia à sua mesa, custava tão alto preço. No dia seguinte, viu esse homem sentado no local de um leilão, e o obrigou a adjudicar por 100.000 sestércios, uma bobagem qualquer, e mandou dizer ao homem que César o convidava pessoalmente para cear. Cobrou impostos novos, e dos quais jamais se ouvira falar, primeiro dos publicanos, e como a arrecadação ultrapassou sua expectativa, mandou cobrar também dos centuriões e dos tribunos do pretório. Não houve nenhuma categoria de coisas ou de pessoas, a quem não impusesse algum tributo. Para os comestíveis vendidos na cidade, impôs um valor único e estável. Para os processos e julgamentos, onde quer que fossem feitos, cobrava antecipadamente a 40ª parte da soma em litígio, e também uma multa, de todo aquele contra quem ficasse provado haver transigido, ou desistido do negócio. Impôs aos carregadores o pagamento da 8ª parte do seu jornal, e também às prostitutas uma tarifa individual, relativo a uma cópula. Um aditivo ao capítulo desta lei, estipulava que este imposto também seria pago, por aquelas que tivessem exercido a profissão de alcoviteiras, e que as mulheres casadas não estavam isentas. Como estes impostos haviam sido proclamados, mas não escritos nem fornecidos ao povo, eram cometidas inúmeras contravenções por ignorância do texto da lei. Então Calígula decidiu escrever a lei, mas em letras tão pequenas e num espaço tão estreito, para que ninguém pudesse copiar. E para que nenhum gênero de extorsão estivesse fora do seu conhecimento, estabeleceu um lupanar no seu palácio. Nas células, separadas e mobiliadas de acordo com a majestade do lugar, se encontravam matronas e homens de condição livre. Enviou de praça em praça, de basílica em basílica, nomenclatores para convidar jovens e velhos à concupiscência, e emprestava aos visitantes dinheiro a juros. Assim estes empregados tomavam nota dos seus nomes, aumentando os rendimentos de César. Não esqueceu nem dos jogos de azar, e aumentava seu lucro pela fraude e até mesmo pelo perjúrio. Certa vez encarregou seu vizinho de o substituir à mesa, e avançou para fazer suas necessidades no vestíbulo da sua casa. Nesse momento, viu passar 2 ricos cavaleiros romanos, mandou que os prendessem e imediatamente confiscou seus bens, e voltou à mesa, radiante de alegria, gabando-se de nunca ter ganho tanto, numa melhor parada. Quando nasceu sua filha, lamentou sua pobreza e que os encargos paternos haviam aumentado. Desde então, aos do governo aceitou coletas públicas para sua manutenção, e para o dote da sua menina. Anunciou por édito, que aceitaria presentes de ano bom, e se plantou no átrio do seu palácio, no dia das calendas de janeiro, para agarrar as moedas que a multidão de gente de todas as condições sociais atirava diante dele esvaziando as bolsas. Finalmente, consumido pelo desejo de tocar no dinheiro, caminhou de pés descalços muitas vezes, sobre os imensos montões de moedas de ouro espalhadas pelo chão, e nelas rolou por longo tempo de corpo inteiro. Não se envolveu em guerras, nem em empreitadas militares senão uma única vez, e assim mesmo sem objetivo premeditado, como tinha avançado até a Mevânia, para ver o bosque e o rio do Clituno, o aconselharam a completar a guarda que o acompanhava. Assim, tomou-se do capricho de realizar uma incursão na Germânia, e sem demora,
mobilizou legiões e tropas auxiliares de todos os lados, procedeu por toda parte ao recrutamento, com extremo rigor. E reuniu provisão tão grande como nunca tinha se visto, e pôs-se a caminho. Marchava com tanta pressa e rapidez, que as cortes pretorianas se viram forçadas contra a tradição, a conduzir as insígnias nas bestas de carga e segui-lo assim. Outras vezes acontecia o contrário, a marcha se tornava tão lenta que 8 pessoas conduziam a sua liteira, e a população das cidades vizinhas podia limpar as vias para que ele passasse, e molhar as estradas por causa da poeira. Ao chegar no acampamento para se mostrar um chefe áspero e severo, despiu de forma inescrupulosa os capitães que haviam transportado com bastante retardo em diversos pontos as tropas auxiliares. Ao passar o exército em revista, arrebatou os primipilários da maior parte dos centuriões que já haviam atingido a idade madura, e a outros que a atingiriam dentro de poucos anos, sob o pretexto de estarem senis, velhos e fracos. A muitos outros repreendeu de forma severa, e reduziu a 6.000 sestércios todas as vantagens dos veteranos, limitou-se a receber a submissão de Admínio, filho de Sinobelino, rei dos Bretões, que ao ser expulso por seu pai, foi se refugiar ao pé de César com um pequeno exército. Fez que essa submissão equivalesse à de toda a nação, e enviou a Roma cartas magníficas, recomendando aos correios levá-las em carro até o Fórum e a Cúria, e não entregar essas mensagens ao cônsul a não ser no templo de Marte, e diante do Senado reunido. Como não mais houvesse razão para fazer a guerra, ordenou a um pequeno número de germanos da sua guarda que passassem o Reno, e se conservassem escondidos. Após o jantar, ouviu-se um tumulto incrível de que o inimigo se aproximava, então ele se atirou na floresta vizinha com seus amigos, e com uma parte dos seus cavaleiros pretorianos. Depois da calmaria, cortou árvores à maneira de troféus e retornou ao acampamento à luz de archotes, e censurou os que não tinham acompanhado, de poltrões e covardes. Os que o haviam seguido e tomaram parte na vitória, receberam coroas de novo gênero e novo nome, ornadas das figuras do sol, da lua e dos astros, as quais chamou de exploratórias. Em outra ocasião, roubou de uma escola alguns jovens reféns, e os fez partirem na frente secretamente. De repente, abandonou a refeição e começou a persegui-los com a sua cavalaria, e os trouxe carregados e presos em cadeias como se fossem fujões a quem se desse caça, e com esta brincadeira excedeu a todas as medidas. De volta à mesa, aos que vieram avisar que o exército estava reunido, convidou-os a se sentarem ao seu lado tal como estavam, revestidos de couraças, e os constrangeu ainda mais com um verso de Virgílio que diz: armem-se firmemente, mas reservem-se para felizes circunstâncias. Ao mesmo tempo reprovou num édito ríspido, ao Senado e ao povo, por terem celebrado alegres festins nos espetáculos do circo, no teatro e nos risonhos refúgios, enquanto ele César combatia e se expunha a tão grandes perigos. Finalmente, para terminar a guerra colocou seu exército em linha de batalha na margem do oceano, dispôs balistas e máquinas, sem que ninguém soubesse ou suspeitasse do que ia realizar, subitamente ordenou que se ajuntassem conchas, e com elas se enchessem os bolsos e os capacetes, dizendo aos soldados: são os despojos do oceano, e devem ir para o Capitólio e o Palatino. Em comemoração à sua vitória, construiu uma torre muito alta em que luzes brilhavam como num farol, para guiar de noite a rota dos navios. Anunciou também aos soldados uma gratificação de 100 denários por cabeça, e julgando haver ultrapassado todos os exemplos de liberalidade disse: podem ir, alegres como ricos. A seguir se dedicou aos cuidados do seu triunfo, escolheu além de cativos e transfugas bárbaros, todos os gauleses de alta estatura, e como ele próprio se exprimia, triunfais. Para o seu cortejo reservou alguns chefes, e a estes, forçou não somente a tingirem seus cabelos de vermelho e a deixá-los crescer, mas também a aprenderem o idioma dos germanos, e a receberem nomes dos bárbaros. Fez vir a Roma as triremes, com as quais havia entrado no oceano, e grande parte delas foi transportada por via terrestre. Escreveu também aos seus intendentes, os encarregando de prepararem seu triunfo com o menor gasto possível, mas de tal maneira, que não se tivesse notícia de outro tão colossal como o dele, pois ele tinha o direito sobre os bens de todo o mundo. Mas, antes de deixar aquela província, manifestou o desejo de uma atrocidade abominável, massacrar as legiões que haviam se revoltado outrora, após a morte de Augusto, porque elas haviam assediado seu pai Germânico, seu chefe e ele próprio, quando era apenas uma criança.
Foi com muito custo que o desviaram desse projeto tão sinistro, mas nada pôde impedi-lo de querer dizimá-las. Assim, com malícia convocou para que viessem a uma assembleia, mas sem armas e sem espadas, e a cercou com sua cavalaria armada. Porém os soldados, suspeitando dos seus maus desígnios, a maior parte escapou para buscar suas armas, e usá-las caso fossem acometidos por alguma violência. Sabendo disso, Calígula fugiu da reunião, e retornou às pressas à cidade. Frustrado, atirou toda a sua raiva contra o Senado, ao qual ameaçava abertamente com a intenção de afastar os rumores, provocados pelas maldades vis que havia cometido. Queixava-se, entre outras coisas, de ter sido despojado de forma fraudulenta o triunfo completo, quando foi ele mesmo, que havia proibido sob pena de morte, que se falassem em render-lhe homenagens. Delegados da primeira ordem do Estado, foram ao seu encontro e pediram que apressasse a sua volta. Ele respondeu com voz grossa, batendo a mão na sua espada: eu irei e esta também irá comigo. Declarou que retornaria somente para aqueles que o desejavam, ou seja, para a ordem dos cavaleiros e para o povo, pois em relação ao Senado ele não seria nem cidadão nem príncipe, e não consentiu que nenhum senador fosse ao seu encontro. E por renunciar ao seu triunfo, entrou em Roma sob ovação do povo, no dia do seu aniversário natalício. Mas a despeito de toda essa recepção, veio a falecer 4 meses depois. E como não suspeitava que morreria, mesmo tendo cometido muitas atrocidades, ainda tinha a intenção de cometer mais, quando foi interrompido por ela. Calígula morreu tendo em mente retirar-se para o Âncio, e a seguir para Alexandria, depois de assassinar os principais elementos das duas ordens. Isso se tornou evidente pois a este respeito, encontraram-se nos seus papéis secretos 2 memórias, uma intitulada de A Espada, outra de O Punhal, e em ambas continham a lista dos nomes das pessoas destinadas à morte. Encontraram-se também um cofre enorme, cheio de venenos dos mais diferentes, e é dito que seu sucessor Cláudio mandou jogá-los ao mar, e isso infectou as ondas, que logo a maré trouxe para as praias os peixes mortos. Calígula era alto, pele pálida, corpo enorme, pescoço e pernas delgadas, os olhos, assim como as têmporas, eram fundos, com testa larga e face carrancuda. Tinha raros cabelos ao redor da cabeça, e o alto da testa desguarnecido, tendo porém o resto do corpo cabeludo. Essa calvície o envergonhava tanto, que ele considerava crime capital, que alguém olhasse por cima de sua cabeça quando passava, ou se pronunciassem por qualquer motivo a palavra cabra. O que dizer do seu rosto? Seu rosto era naturalmente horrível e repulsivo, e ele procurava torná-lo ainda mais feio e feroz, compondo-o diante de um espelho para inspirar terror e espanto. Não era bom nem são, seja de corpo ou de espírito, e desde criança era vítima de crises de epilepsia. Na juventude não podia suportar fadigas, pois era acometido de desmaios súbitos, que só com muito custo lhe permitiam manter-se em pé, tomar fôlego, caminhar e sustentar-se. Acredita-se que sua mulher Cesônia lhe tivesse subministrado algum filtro amoroso, cujo único efeito era torná-lo ainda mais furioso. Tinha plena consciência do seu estado mental, e por mais de uma vez tentou curar-se, através da solidão, mas era atormentado pela insônia, e não conseguia dormir mais de 3 horas por noite. E mesmo assim, esse repouso não era calmo, era perturbado por estranhos fantasmas, a tal ponto que certa vez, lhe pareceu ver a imagem do mar vindo conversar com ele. Durante a maior parte da noite, cansado de estar acordado na cama, tinha por hábito sentar-se no leito ou passear ao longo dos seus imensos pórticos, invocando que logo chegasse a luz do dia. Ele, em sua arrogância, desprezava todos os deuses, mas à queda de um simples raio e ao menor dos relâmpagos, fechava os olhos e cobria a cabeça, e se os raios e trovões aumentavam, saltava para cima da cama, e se enrolava nas cobertas. É dito que numa viagem à Sicília, depois de ter ridicularizado os milagres de que se ufanavam naquelas localidades, fugiu rapidamente de Messina em plena noite, assustado com a fumaça e o estrondo da cratera do vulcão Etna. Também é dito que, a despeito das suas grandes ameaças contra os bárbaros, um dia em que marchava de carro além do Reno, ficou preso com suas tropas num desfiladeiro, ouviu alguém dizer que o morticínio não seria pequeno se o inimigo aparecesse, então montou em seu cavalo e voltou para as pontes. Como, porém, as pontes estivessem atravancadas com carroças e bagagens, não suportou a demora,
e obrigou que o transportassem de mão em mão, por cima da cabeça de todos. Logo em seguida, quando teve notícia da rebelião na Germânia, preparou a frota que favoreceria sua fuga. A única consolação sobre a qual se apoiava era de que lhe restavam, pelo menos, as províncias de além-mar no caso em que os vencedores se apossassem da passagem dos Alpes, como os Cimbros, ou até mesmo de Roma, como outrora fizeram os Senônios. Foi por isso, creio eu, que forneceu mais tarde aos seus matadores a ideia de dizer aos soldados revoltados que ele se suicidara, apavorado como estava com a notícia de uma derrota. A roupa, o calçado e o resto das vestes que ele sempre usava, não eram nem de um soldado, nem mesmo de um homem, na verdade não tinham nada de humano. Muitas vezes aparecia em público, envolto em casacões salpicados de diversas cores, cobertos de pedrarias, de mangas e braceletes, outras, de vestido de seda com cauda, ora de sandálias ou de coturnos, ora de botas militares ou de tamancos femininos. Seguidamente, se apresentava com uma barba de ouro, segurando o raio, o tridente e o caduceu, as insígnias dos deuses, e também em trajes de Vênus. Trazia consigo quase sempre os ornamentos triunfais, mesmo antes da sua expedição, e de tempos em tempos também a couraça de Alexandre, o Grande, que ele havia mandado retirar do seu sepulcro. Era muito eloquente, possuía a palavra fácil e pronta, sobretudo quando falava contra qualquer pessoa, e na sua cólera, as palavras e as ideias fluíam com abundância. Sua pronúncia e sua voz eram tão animadas que não podia ficar num lugar só, ele se afastava das pessoas ao seu redor para se fazer ouvir. Quando devia falar em público, começava com um arremesso da sua elucubração, desprezando o estilo doce que dizia contra os ensinos de Sêneca, pois os tinha fora de moda, dizia que era de areia sem cal, e a ordem dos cavaleiros era por édito convidada a virem ouvi-lo. Calígula exerceu com paixão e talento outro gênero, de cantor e dançarino. O prazer de cantar e de dançar o entusiasmava de tal maneira, que nos espetáculos públicos, acompanhava à meia voz a declamação e imitava os gestos do histrião, fosse para louvá-los ou para corrigi-los. Ao que se diz, não foi por outra razão senão para estrear na cena e de noite, que no dia do seu assassinato determinou uma vigília religiosa. Conta-se que certa noite, na segunda vigília, ele dançava, e ordenou que fossem chamados ao palácio 3 cônsules, que vieram trêmulos de medo, na expectativa dos mais terríveis maus tratos, mas Calígula os colocou em cima de um estrado, depois, de súbito, saltou no proscênio com um manto e uma túnica flutuante, e acabando a dança em cena, retirou-se. Em outras ocasiões, enquanto ele dançava, se alguém fizesse o menor ruído o mandava retirar-se, ou o chicoteava com a sua própria mão. Sua maldade era muito além do comum, que mandou reduzir a armadura dos seus gladiadores, e assim Colombo mesmo vencedor, ficou ferido, não profundamente, Calígula mandou pôr-lhe veneno na ferida, o qual depois denominou de forma debochada de Colombino, e comprovou-se esse fato, pois entre seus frascos de veneno encontraram um com este nome, rotulado por ele próprio. Ao seu cavalo, Incitatus, construiu uma estrebaria de mármore, deu-lhe uma manjedoura de marfim, arreios de púrpura e um colar de gemas, e ainda mais, deu-lhe uma casa, com mobília e empregados domésticos, a fim de que os convidados em seu nome fossem suntuosamente recebidos, e na véspera dos jogos circenses, mandava que seus soldados impusessem silêncio a toda a vizinhança. Lembra-se também que desejou fazê-lo cônsul. Estava tão louco, que todo mundo queria matá-lo, mas a primeira, e depois mais 2 conspirações foram descobertas, e as precauções aumentaram. Assim, por falta de ocasião e oportunidade muitos vacilavam, porém 2 cidadãos se comprometeram e planejaram minuciosamente uma conspiração, não sem estabelecerem antes acordos inteligentes com libertos poderosos e prefeitos do pretório, os quais, desde que haviam sido acusados injustamente, em certa conjura, tinham se tornado suspeitos e odiados por Calígula. Um desses era Cássio Quereia, tribuno de uma corte pretoriana, que se propôs a desempenhar o papel principal na morte. Ele era um homem já velho, a quem Calígula tinha por hábito ridicularizar à frente de todos, e crivar de toda sorte de ultrajes, chamando-o de poltrão e afeminado. Ou, quando Cássio lhe pedia a senha, ele dizia, Priapo, ou, Vênus, ou até quando Cássio ia agradecer-lhe alguma coisa, Calígula lhe oferecia a mão para que ele beijasse, agitando-a de maneira obscena.
Calígula se tornou alvo da sua ira e mágoa mais profunda quando, certa vez os chamou à parte, com a espada desembainhada, ameaçando-lhes de que ele próprio poria fim à existência deles, se os achasse dignos da morte. E desde então, não mais cessou de acusá-los vez após vez, e de buscar a discórdia entre eles. Assim, Cássio Quereia e Cornélio Sabino estavam dispostos a pôr um fim à vida de Calígula, e decidiram atacá-lo ao meio-dia, na saída do espetáculo no dia dos Jogos Latinos. Muitos fatos prodigiosos aconteceram com a aproximação da sua morte. É dito que em Olímpia, a estátua de Júpiter que Calígula havia mandado desmontar e trasladar para Roma, deu uma tal risada que as máquinas caíram ao solo, e os operários saíram em fuga, mais do que depressa. Em Capua, o Capitólio foi atingido por um raio, e da mesma forma em Roma, um raio caiu na capela de Apolo Palatino. Calígula, atento a esses fatos, fez uma consulta sobre o seu horóscopo. O astrólogo Sila asseverou-lhe que uma morte absolutamente certa se aproximava, e as sortes lançadas para saber do futuro sobre o Âncio, o advertiam para se precaver de Cássio, e por esta razão, Calígula expediu ordens para assassinar Cássio Longino, então procônsul da Ásia. De tão temeroso que estava, esqueceu-se de que Quereia também se chamava Cássio, e assim mandou matar um homem inocente. Na véspera da sua morte, angustiou-se de um sonho em que estava no céu, ao lado do trono de Júpiter e que este, pegava-o pelo dedo do pé direito, e o arremessava sobre a terra. Outros também afirmam que no dia da sua morte, ou um pouco antes, ao fazer o sacrifício Calígula salpicou-se com o sangue de um papagaio, que o pantominho Minester dançou, coincidentemente, a mesma tragédia que outrora o trágico Neoptolomeu havia dançado nos jogos em que foi assassinado o rei Filipe, da Macedônia. Também na arte mímica, Laureolus, em que um ator vomita sangue ao salvar-se do desabamento de um edifício, vários atores querendo dar amostra do seu talento, a cena foi inundada de sangue, e ainda mais, preparava-se para a mesma noite, um espetáculo em que egipcianos e etíopes declamariam argumentos infernais. Assim, chega o dia 23 de janeiro, próximo da hora 7ª, Calígula fica indeciso sobre levantar para almoçar, pois seu estômago ainda estava pesado dos alimentos da véspera, porém cedendo ao conselho dos amigos, resolveu sair. Como tinha que passar por uma galeria subterrânea, onde as crianças das nobres famílias da Ásia se preparavam para entrar em cena, ele parou para examiná-las e exortá-las. Mas o diretor do grupo disse que estava fazendo muito frio, e assim Calígula prosseguiu. Caso contrário, ele teria retornado pelo mesmo caminho e feito as crianças recomeçarem o espetáculo. A partir daqui, se apresentam duas versões sobre a morte de Calígula. Uns dizem que enquanto ele falava às crianças, Quereia o feriu violentamente no pescoço, por trás, com o fio da sua espada, gritando, "Toma!" E que então Cornélio Sabino, outro tribuno que estava entre os conjurados, com um golpe certeiro atravessou-lhe o coração. A outra versão que dizem, é que Sabino, ao procurar afastar a multidão por centuriões participantes da trama, pediu-lhe, segundo o uso militar a senha, e como Calígula disse, Júpiter, Quereia exclamou, recebe pois a marca da sua cólera. E abriu-lhe as mandíbulas com um golpe, no momento em que ele se voltava. Derrubado ao solo, berrava aos sobressaltos do corpo inteiro que ainda vivia, então acabaram-lhe com a vida, desferindo-lhe mais 30 golpes. A palavra de ordem para todos era república, e tal era a revolta, que alguns dos conjurados enterraram-lhe a lâmina até mesmo nas partes pudentas. Ao primeiro rumor, os porteiros munidos de paus correram em seu socorro, seguidos pelos guardas do corpo germânico. Estes mataram vários conspiradores, mas também alguns senadores que eram inocentes. Morreu então Calígula, com 29 anos, reinou 3 anos, 10 meses e 8 dias. Seu cadáver foi levado às escondidas para os jardins de Lâmia, semi-cremado numa pira improvisada, e recoberto ligeiramente com relva. Mais tarde, foi exumado pelas suas irmãs que haviam retornado do exílio, incinerado e sepultado. Dizem que antes desta exumação, os guardas dos jardins se viram perseguidos por fantasmas. Do mesmo modo, não se passou uma noite sequer no palácio, ou no local em que ele sucumbira, quem se visse expostos à assombração, até que por fim essa casa foi devorada por um incêndio. Sobre sua mulher Cesônia, é comprovado que morreu ao mesmo tempo que ele, atravessada a golpes de gládio por um centurião, já sua filha, rebentada contra uma parede.
Pode-se fazer uma ideia daqueles tempos pelas seguintes particularidades. A notícia do seu assassinato se espalhou, mas todos recusavam acreditar nela, suspeitavam de que era boato lançado pelo próprio Calígula, a fim de poder conhecer por este meio a opinião do povo a seu respeito. Como os conjurados não destinaram o império a ninguém, o Senado manifestou-se unanimemente de acordo pelo restabelecimento da liberdade. Os cônsules o convocaram não na Cúria, porque esta se chamava Júlia, mas no Capitólio, e alguns propuseram em forma de parecer, a abolição da memória dos Césares e que se destruíssem os templos que lhes haviam sido consagrados. Foi também observado e anotado, especialmente, que todos os Césares que traziam o prenome de Caio, haviam perecido pelo ferro. Em seguida, foi sucedido por Tibério, tio de Calígula, que era considerado pouco provável para o trono devido a deficiências físicas, mas sua ascensão veio de uma reviravolta inesperada, quando a guarda pretoriana o encontrou escondido, e o declarou imperador. Portanto, narraremos o 5º capítulo do livro de Suetônio, sobre a vida de Tibério Cláudio Druso. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa leitura, aguardamos por você no próximo vídeo.